projeto Cinema e Corpo é uma parceria que se encontra no seu 8º ano de realização entre o Sinusp e o Centro de Estudos Socioculturais do Departamento de Pedagogia e do Movimento Humano da Escola de Educação Física e Esportes da USP. Através de exibições de filmes seguidas de debates, o projeto procura aproximar reflexões da educação física e de outras áreas do conhecimento por meio da linguagem do cinema. Em 2016 foi publicado pelo Sinusp o livro Cinema e Corpo, com mais informações sobre a iniciativa, que você pode baixar gratuitamente em nosso site. Nessa sessão foi exibido o filme Hanami, Cerejeira em Flor, de 2008, produzido pela diretora Doris Dorier. O filme aborda questões sobre o luto, a perda e o amor. Após o falecimento de sua esposa, um homem parte para o Japão buscando realizar o sonho de sua amada, conhecer o país durante o Festival das Cerejeiras. Em seguida, acompanhamos o debate com o professor Marcos Ferreira Santos, da Faculdade de Educação da USP, que você confere agora. Gente, uma boa noite a todos e todas. Quando a Sol me falou, né, na continuidade do Cinema e Corpo, eu tinha sugerido o Kirschblüten, Hanami, Cerejeiras em Flor, porque é, assim, um dos filmes da minha vida, né? A gente que é cinéfilo tem vários, a gente sempre gosta, enfim, né, tem bastante amplo. Salve! Mas tem alguns que são, assim, mantra, né? Mantra, né? Do sânscrito man, né? Que é o radical sânscrito que dá origem para mente, mind, né? No inglês, enfim. E tra, que é onomatopeico, é quebrar, né? Todo mantra quebra, né? Essa vigilância que a gente tem da racionalidade. Então, o mantra, na organização, né, arquiteturial, né, na arquitetura do mantra, a sua repetição, né, ela se faz não só no canto, mas principalmente na dança, para a gente quebrar essa racionalidade sempre de plantão e poder acessar as coisas num outro nível de profundidade, né? Então, para mim, esse filme é um desses mantras, né? Para mim. Mas, enfim, como a gente é sempre apaixonado por textos, contextos e texturas, eu queria começar com uma epígrafe, né? Epígrafe, falava agora há pouco, junto com o Rogério, ali na FAO, epígrafe de epiderme, é aquilo que está na flor da pele do texto, né? Tem alguns textos que eu geralmente paro na epígrafe, o resto não precisa ler. Mas epígrafe, né? Elas são assim lapidares, né? Ela é uma espécie de iluminura, uma espécie de condensação do que vai acontecer no texto. E, portanto, para mim, as epígrafes elas são primorosas por conta disso, né? E aí eu queria começar com uma epígrafe do meu velho jeito, né? Mas agora ela se sobressai entre lídias mulheres, como depois do sol posto a de rosa e a lua supera todas as estrelas. E sua luz se esparrama por sobre o salso mar e igualmente sobre multifloridos campos, e o orvalho é derramado em beleza. E brotam as rosas e o macio cerefólio e o trevo-mel em flor. E ela, muito agitada, de lá para cá, a recordar a gentil Átis com desejo. Frágil peito, de certo, se consome. Ó fortuna,
sempre crescis e decrescis, rota mutabilis, sempre crescis e decrescis, rota mutabilis, sempre cuntum, fortem cuntum, fortem lagulabilis, sempre portem, sempre cortem, ore mutabilis, ore montem, curden portem, cure nominia branchici. Coicciangare, ipa, coicciangare, 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 ipa, coicciangare, 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 ipa, coicciangare, 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 coicciangare. Oh. Por que essa epígrafe? A primeira, uma poetisa que eu amo de paixão, importantíssima, que é Safo, da ilha de Lesbos, século III a.C. Para quem o amor é uma coisa muito maior do que sonha a nossa vã filosofia. Alguém que, né, levou a poesia como alma e como obra e como vida. Da ilha de Lesbos, né? E, portanto, a gente ficou com esse adjetivo um tanto quanto pejorativo, né, de toda mulher que é lésbica, né, que ama uma outra mulher, tem origem na ilha de Lesbos, porque Safo tinha essa compreensão muito mais ampla do amor. A gente não ama os órgãos genitais. A gente ama a pessoa, independente dos órgãos genitais, né? O Campbell dizia isso de maneira belíssima, né? Na adolescência, e algumas pessoas, né, nunca saem da adolescência, são os órgãos que se amam, né? E aí aquele frenesi e tal, você nem sabe quem é a pessoa, lembra, né? Depois a gente melhora um pouco, né? E aí então a gente ultrapassa essa coisa, né, do himeneu, do, né, ímeros, o amor da pele, né? O carinho é essencial, sem dúvida, é essencial. Mas o amor, na verdade, não se esgota no carinho. Tem, né, nas três faces de Eros, a gente tem ímeros, que é a pele, o amor entre os órgãos. A gente tem anteros, que é o amor correspondido, e, portanto, aquele amor muito mais maduro, né? Aquele amor que a gente vive, né, para a vida inteira. E a pior faceta de Eros para o mundo grego, além da noia, né, que é perder a razão, a loucura, né? Todo adolescente da periferia sabe o que é noia, né? Eles conhecem muito bem grego, né? Além da noia, o grande receio dos gregos era potos, que é a terceira face de Eros. Potos é esse buraco no peito, né? Quando a gente tem a mais plena consciência de que está só. No português arcaico, soidade. A plena consciência de que se está só. Soidade, muito tempo depois, no português mais recente, é que vai se transformar em saudade. Potos é esse amor ausente. Mas, curiosamente, essa terceira face de Eros, de Potos, do amor ausente, diria o Nikolai Berdyaev, um ucraniano que eu amo de paixão também, né, faleceu em 48, cumprindo uma pena, né, do Partido Comunista Russo, ele que participou da Revolução Bolchevique, mas enfim, a gente sabe como é que é a companheirada, né? Enfim, foi condenado à morte porque ele disse, num seminário sobre Dostoiévski, o espírito, ou seja, as obras humanas, não é democratizável.
Aí acusaram ele de contra-revolucionário, não sei o quê, foi condenado à morte, mas os amigos se juntaram, aí comutaram a pena para exílio perpétuo, né? E aí ele foi para a França em 22, e a partir da França formou jovens estudantes ali, né? Interessadíssimos em todas as ideias do Berdyaev, jovens estudantes que naquela época eram Henri Corbin, o primeiro tradutor do Heidegger francês, Jean Cocteau, cineasta, né? Emmanuel Mounier, Jean Lacroix, né? Paul Ricoeur, enfim, todos esses beberam do Berdyaev. E o Berdyaev, num texto primoroso, ele diz assim: o amor é mais forte do que a morte. O amor é mais forte do que a morte. É paradoxal. No entanto, depois da experiência da morte, o diálogo fica ainda mais intenso. Curiosamente, numa entrevista da Doris, né? Doris Dory, que é a diretora, né? do Cerejeira em Flor, ela faz exatamente esse comentário, né? E provavelmente ela não leu Berdyaev, mas enfim. O Rudy, depois da morte da Trude, passa a ter um diálogo muito mais intenso com ela do que naquela vida besta, do cotidiano, rotineira, do começo. Né? Porque o trabalho, isso, né? Mas a gente não pode se iludir. O reino de Maia anda por aí. Né? E a gente se ilude com coisas materiais, com coisas muito fráguas, muito... Né? Mas o tempo, ele é inclemente. Ele não é o Cronos grego. Não estou falando do Cronos, né, do cronológico. Mas eu estou falando da experiência de estar vivo no espaço-tempo. Isso não é medido em horas, nem minutos, nem segundos. Ela é breve. E, portanto, nos exige uma experiência em profundidade daquilo que os parentes, né, Guarani falam do tempo presente. Viver em profundidade esse tempo presente. Porque o presente, ele é um presente. É uma dádiva. A gente não deixa presente, né, para o dia seguinte. Vou abrir amanhã, depois. O que a gente faz quando recebe um presente? A gente abre na hora, não é isso? Para a gente desfrutar a curiosidade, o desejo de saber o que é lá. Portanto, e por que o tempo presente a gente deixa para depois? Nos programas, planejamentos, prospecções, a vida não cabe em nenhum programa, em nenhum planejamento. A vida, de repente, foi. Aí o que a gente faz? Né? E Safo, enfim, não é só para falar da epígrafe ainda, Safo, né, dessa profundidade da vivência, ela é a nossa expressão mais lírica, mais poética. Né? Todo mundo fala em lirismo, não sei o que lá, só que esquecem a coisa principal. Onde foi parar a lira? Instrumento. 10 cordas, 12 cordas. Né? A poesia, assim como o mito, sempre foram cantados. Eu não trouxe a minha hoje porque não cabia aí, né? Foi uma calimba africana que cumpre exatamente a mesma função, né? Todo poeta, ou todo griot, ou toda grioula, né, conta as histórias ou com uma corá ou com uma calimba. É indispensável, porque a palavra exige essa melodia, né? E Safo, né, conhecida pelo seu lirismo, porque ela vivia essa poesia, ela sempre declamava junto com a lira. E os gregos da polis, de Atenas, da ágora, né, da daimoncracia, né, como todo urbano besta, né, ocidental, enfim, achava que isso era coisa menor, isso é coisa de periferia, entendeu? Coisa de agricultor, coisa de bárbaro, de estrangeiro. Tanto que ali, essa lira, eles chamavam de barbiton, instrumento dos bárbaros. Porque eles preferiam a quítara, né? Mais complexa, que era coisa pitagórica, enfim. Né? E, curiosamente, isso me remete sempre a Imperatrix Mundi, ó fortuna, canto, né,
medieval do século XI até o século XIII, recopilado pelo Carl Orff, né? Músico alemão fantástico, inclusive pelo próprio método Orff, né? Você aprender música e cantar com instrumento de percussão. Você não precisa de teoria musical para aprender música, né? E no Orff, isso para mim foi sempre a minha guia, né? Para quem já foi meu aluno sabe muito bem dessas coisas que eu faço em aula, inclusive de políticas públicas, né? Porque se você não sabe dançar, você dança, né? Literalmente. Se você não sabe cantar, as pessoas te, né, silenciam se você não canta, e no seu canto, o seu próprio canto, né, o seu lugar, enfim. E o Carl Orff descobre esses manuscritos na cidade de Bellver, no mosteiro beneditino, que estavam lá escondidos, obviamente, né, porque sempre, né, a igreja escondeu todas essas pérolas, mas os monges copistas, pelo menos, têm isso de legal, né, aquele clima o nome da rosa, né, do Umberto Eco, enfim, guardar lá, e aí descobriram, como, né, arqueólogos, né, interessantes, descobriram os manuscritos, e o Carl Orff ordenou mais ou menos 30, né, versos dos 200 e pouco, né, e por isso ficou conhecido como Carmina Burana, os cantos de Bellver, né, para o latim Burana. E Bellver, curioso, onde fica? Na Alemanha, obviamente, mas na região da Bavária, de onde sai o Trude. A mesma Bavária. E são cantos absolutamente pagãos, né? Aquela coisa deliciosa. Ó, a fortuna, né? Ó, essa, né, graça, né? Velut luna, como a lua, sempre na sua roda, girando, sempre se dissolvendo, sempre crescendo e sempre diminuindo. Sempre crescis, sempre, né, decrescis. E aí eu acabo emendando, né, a adaptação de 2 versos do Carmina Burana com Coitiangaré, uma canção suruí, né? Curiosamente, né, ela tem a mesma estrutura melódica e rítmica dos cantos medievais, né? Curioso. Será que eles estudavam, né, Idade Média, os suruís? Mas esse canto, né, o Coitiangaré, quer dizer simplesmente, é uma canção de ninar em que a onça, jaguareté, diz para a criança, né, na hora de dormir, eu vou comer seu coração. Tem gente que me olha assim, nossa, que coisa terrível, né? Como esses índios são maus, terríficos, né? Para assustar as criancinhas. Não, isso é uma honra. Se jaguareté, a onça, comer o meu coração, eu serei um com jaguareté. Eu terei os atributos da força vital da floresta em mim. Serei um com jaguareté. Por que eu estou falando tudo isso? Porque aqui no filme, nessa obra belíssima da Doris, eu acho que a gente tinha que ter muito mais diretoras mulheres, né, de cinema. Porque cinema é um clube do bolinha que enche o saco. Né? A maioria, assim, absoluta, né, são homens, porque é um mercado extremamente, né, machista, extremamente machista. Né? Usam a imagem da mulher, a violência da mulher, a pretexto de denúncia, mas é para vender. Né? Assim como os surrealistas, era um clube do bolinha também, né, na França. Onde estavam as mulheres surrealistas? No México. Frida Kahlo, né? A minha amada Remédios Varo, todas elas foram para o México, porque lá, sim, na cultura popular, a gente entende que a potência feminina tem muita coisa para fazer, né? Nas sociedades matriais, mas na velha Europa é um problema. E a gente importou esse modelinho, né? Bem machista. O Trude, então, vive, né, nessa saga algo que, para mim, está sempre relacionado ao arquema, né, do velho sábio e da bailarina. Por quê? A gente pisca os olhos e as coisas acontecem e a gente perde o ser amado.
Quando Gilbert Girand diz, né, que a experiência da morte e da finitude, né, do tempo que se esvai, é a angústia existencial que vai gerar a nossa organização do imaginário, tem uma coisa que o ocidental sempre esquece nisso. A experiência da morte não é a experiência da sua morte. É a experiência da morte do ser amado. Quando você pega o corpo do ser amado inerte, sem vida. Por isso a gente faz rito funerário desde a pré-história. Para que essa pessoa faça uma outra transição, uma outra viagem. Deixar os seus instrumentos juntos, as coisas de que ela gosta, comida. Por isso que eu adoro 2 de novembro, finados, não aqui, no México. Porque em Los Días de los Muertos, a gente faz aquilo que deveria fazer. Levar comida, bebida, dançar até o raiar do outro dia. Cemitério é lugar de festa. Mas é óbvio, aí tem toda a ética judaico-cristã, da culpa, né, que a gente acaba herdando, e aí a morte fica uma coisa esquisita. Mas essa percepção da morte é a percepção da morte do outro. E por isso ela nos aflige tanto e nos cria essa angústia existencial, da qual vamos estabelecer determinadas formas de lidar com essa morte com o tempo que se esvai. O velho sábio é aquele que já está carcomido, já está gasto, já viveu, tem muita experiência, tem muita história para contar, mas é decrépito, né? Ele está se esvaindo. Eu sinto isso de uma maneira precoce, obviamente, né? Mas, assim, para quem tem, né, doença de Crohn, né? Herança de judeu pobre, né? Meu avô, von Kivinski, junto, né? Que por um tratamento errado aqui no HU, né? Com um monte de corticoide, fiquei córtico dependente, e aí para poder desmamar, né, do corticoide, que demorou muito tempo, né, cerca de 2, 3 anos, o excesso de corticóide me causou catarata nos 2 olhos. Né? Em decorrência disso, uma sacroileite, né, inflamação nas articulações, enfim. Então, assim, eu ando meio torto, mas eu tenho vocação para ficar manco, como todo ferreiro. Enxergava muito mal, né, mas fiz a operação de catarata nos 2 olhos, agora já enxergo um pouco melhor. Né? No escuro já não dá. E o Crohn está controlado. Mas assim, eu fico sentindo muito esses sinais da decrepitude, né? Junto com muita história para contar. O Gibran Khalil Gibran, poeta libanês que eu amo de paixão, dizia assim, é muito triste, horrível, você ser um poço de água cheio no meio do deserto. Ninguém vem beber. Ninguém vem beber. E aí tem um risco sério, né, nesse arquema do velho sábio, porque à medida em que ele vai estruturando tudo isso, né, se ele não compartilhar o que ele tem, ele se esvanece. E aí a tendência é, como todo organismo que empulpa, vira crisálida. Só que não vai se transformar em borboleta, ao contrário, né, de maneira cristalizada, ele engessa. Fica amargo, fica ruim, fica insuportável, ranzinza e assim por diante. Então todo velho sábio, num determinado momento, para que ele não cumpra esta destinação da decrepitude, ele precisa de uma ânima, sopro, prana, uma energia. Então, em várias narrativas, eu não vou falar delas agora porque a gente iria, né, avançar muito, mas, né, dessa estrutura mais geral. Então, quando num determinado momento, por acaso, sempre por acaso, né, não tem programa, não tem planejamento, né, não adianta você colocar no plano de aula, não funciona, não é assim, né? Por mais que você queira, não é assim que funciona. Quando o destino for benevolente, ela aparece. A ânima aparece. E curiosamente, ela, ao contrário do velho sábio, ela é nova.
linda, resplandecente, canta e a coisa mais importante, dança. O velho sábio e a bailarina, quando se encontram, os dois se acoplam de uma maneira a não ter uma relação vampiresca. Ela não é vampiresca, né? Você, né, consome o outro, os dois se consomem, o que, né, acontece muito, né, em lugares muito fechados. Não, há uma simbiose. Cada um dá e recebe de modo diferente, mas sempre na proporção daquilo que dá. Jorge Gusdorff. Então, aquilo que é devotado ao outro, e eu estou falando devotado porque é devoção, é respeito, né, essa relação com o templo do outro, essa devoção, aquilo que é devotado ao outro, você também recebe, mas não a mesma coisa, mas aquilo que te falta. Se nesse encontro, né, o velho sábio se reconcilia com a vida, porque teve esse sopro, essa ânima, né, do encontro com essa energia de vida, a bailarina, a jovem bailarina, ao contrário, ela se reconcilia com a morte, com aquilo que ela precisa conhecer para, nas suas provações, conseguir superar a si mesmo, tornar-se aquilo que se é. Então, cada um dá e recebe de modo diferente, né? Eu só vou, não resisto, né? Rosa de Istambul, na tradição sufi, que para mim é um desses marcos, né? Século XVII, a primeira vez que foi escrito pelo avô do Idris Shah, né? É um sheik em Istambul, óbvio, né? Hoje, né? Turquia, no Golden Horn, né? Ali no Chifre Dourado, é uma baía, né? Perto de Bósforo, que é lindíssima. E ele deixava as esposas, né? Pegava lá os seus escravos e aí subia o rio até chegar àquela baía para poder rezar numa mesquita, numa ruína de mesquita que tinha lá afastada, e ele gostava de orar ali. Até que em um determinado momento, quando ele chega, tem alguém lá, e aí ele acha esquisito, e aí ele vai se aproximando, e aí vê pela silhueta de costas que é uma mulher. E aí, assim, no mundo, né, muçulmano, ela não deveria estar na mesquita, né, mesmo sendo em ruínas. Mas na tradição sufi, a gente nem frequenta mesquita, né? Sufi, ou derviche, é mendigo. A gente habita os caminhos, né? Não precisa de mesquita. Mas enfim, aí ele foi dar bronca na mulher lá, quando ela vira de frente para ele, ele desarma, né? Porque assim, é aquela coisa resplandecente, ele fica sem palavras e tal. E aí ele vai toda vez lá no final da tarde para poder continuar conversando com ela, né? Até que num determinado momento ela diz assim, eu não vou ouvir mais. Aí ele, como assim? Por quê, né? Não vou ouvir mais. Não tem condições de continuar. Eu não posso ouvir mais. Aí ele insiste, né? E aí ela diz, você tem o seu reino, você tem as suas esposas, você tem os seus escravos, e eu não quero nada disso. E aí some. Aí ele vai 1, 2, 3 meses, né? Para ver se encontra com ela de novo e nada. Até que em um determinado momento, né, dá aquele plim, né? E aí, então ele resolve, né, dar um dote para cada uma das esposas, a liberdade para elas, né? Porque você pode sim se separar desde que, né, o chamado dote possibilite ela viver bem, né, e sozinha. Então não tem maiores dramas, né? Não é que nem a Igreja Católica, que do sacro, não sei o quê, blá, blá, blá. Senão você vai para o inferno. Não. Aí ele, né, deixa as esposas bem, liberta os escravos e ele mesmo pega o barquinho e vai remando até o Chifre Dourado, né, para ver se encontra ela. E aí, né, assim, esperançoso, não estava lá. Aí mais 1, 2.
Diz o Roland Barthes, em Fragmentos de um Discurso Amoroso: todo ser que ama é um ser que espera. Presenteia e espera. Então a gente espera, espera. E aí ele ficou esperando, foi várias horas, até que num dia, quando ele já não tinha mais esperanças, ele chega lá e encontra. Está ela, daquele jeito, né? Absolutamente resplandecente, né? Na sua meditação, num giro, né? O giro derviche, né? Que é encontrar o centro, né? Através do giro. Aí, quando ela vê ele, os dois se abraçam, assim, naquele abraço demorado, né? Quando você não tem vontade de largar, né? Aquela outra pessoa. E aí ele diz, né, o que tinha feito, e ela responde: eu sei o que você fez. Né? Aí ele diz: mas eu ainda nem sei o teu nome. E ela responde: eu sou a rosa de Istambul, a alma de todos os homens. No entanto, para que você me tenha, você tem que se perder. Para que você me tenha, você tem que se perder. Então, o Trude está exatamente nessa mesma jornada, né? E ele perdeu a Rude. Só que quem vive, né, esse anteros, esse amor correspondido durante muito tempo, tem essa coisa de estar aqui, no corpo. Né? Então, não é absurdo. Para o ocidental é absurdo, mas enfim, não é absurdo você colocar a roupa, porque a roupa é uma segunda pele, é nossa pele. Por isso que eu detesto etiqueta. Eu não vendi minha alma para ninguém, né? Não gosto de etiqueta, eu arranco todas, né? E quando, né, um pouco depois de adolescente, comecei a fazer as minhas próprias roupas, né? Então não precisa de etiqueta. É uma segunda pele, então ele veste a pele da amada para levar aonde ela não conseguiu ir. Realizar o sonho de quem já partiu. É preciso uma fidelidade gigantesca para isso. E curiosamente, nessas relações, né, de família, filho, é sempre um problema, meu Deus do céu, né? Vocês viram, né? O finalzinho ali, né, tomando cerveja e comentando, né, do que aconteceu. Filho, a gente tem que conquistar depois de um certo tempo. Né? Não basta o laço de sanguíneo. Você tem que ser admirado pela pessoa que você é, e não por ser pai ou ser filho. Isso é um acidente, isso acontece, né? Na primeira infância até a adolescência, tudo bem, a gente tem, né, as coisas né, de prover, né, de uma certa maneira, mas depois essa relação não se sustenta. Se você não ser admirado pelo que você é, você vai usar de poder, de hierarquia e tal. Né? E aí as relações degringolam. Quando, né, e por isso que eu estou dizendo que filho é um problema nesse sentido aqui, já que o rapaz fugiu da mãe para, né, ir para o Japão, que era o lugar que ela mais queria. E aí, então, quando ele menos espera, Yu. E uma coisa importante, não posso deixar de falar. Yu, ela não é japonesa, ela não é Nihonji. As pessoas passam batido nessas coisas, né? Porque aqui no Brasil, em especial, né, todo mundo é japonês, é tudo igual. Né? Não é tudo igual. Né? O arquipélago foi ocupado a partir de 6.000 a.C. por duas grandes culturas, Jomon e Yayoi. Jomon, que, né, a origem dos Aino, que são alguns chamam de índios, né, do Japão, é o povo originário. E os Yayoi, né, com uma boa parcela de Jomon, ocuparam as ilhas para o sul, que a gente chama de Okinawa, ou mais, né, de maneira mais autêntica, Uchina. Ryukyu é um nome já, né, no Nihongo, já meio japonesado. É somente no segundo século da era cristã, 200 depois de Cristo, que os Nihonji, Nihon, sol, Ji, que é corruptela de Zi no chinês, que é ou escrita ou filho. Portanto, os Nihonji são as crianças do sol.
Porque através da península da Coreia, eles saem da região do Lago Baikal, só que já com uma estrutura absolutamente feudal, patriarcal, com cavalo, armadura e arma. E o que eles fazem no arquipélago? Tentam dizimar tanto os Ainu quanto os Uchinanchu. 2008, agora, o governo japonês reconheceu que existem aborígenes no Japão. 2008. A anexação de Okinawa é 1848. É muito recente, porque eles são extremamente imperialistas. Sempre foram, né? Então, assim, né? Não basta estar comendo temaki, né? para ser japonês. Aya, a atriz aqui que interpreta Yu, ela é Uchinanchu. Se você prestar atenção, né? Na sobrancelha mais grossa, o rosto mais arredondado, a pele mais escura e pelos, muitos pelos, nos braços, aqui no rosto, né? Tanto que os Nihonji, que têm um preconceito enorme com os Uchinanchu, costumam chamar eles de macaco, porque né, acho que eles são peludos. O Nihonji, de fato, é bastante branco, não tem pelo, o cabelo é liso e fino, né? Enfim, é etnia diferente, né? São etnias diferentes. Portanto, chamar né, um Uchinanchu né, de japonês é uma ofensa. Assim como chamar aqui um coreano de japonês também é uma ofensa. O Japão ocupou a Coreia por 30 anos. Né? Então, ou então chamar libanês de turco. Né? A Turquia invadiu o Líbano né, por igual tempo. Então a gente precisa ter cuidado com essas coisas, que cultura é uma armadilha. Né? O conceito de cultura é uma armadilha. A gente acha que é tudo igual e não é. Por isso, quando o Rudy encontra Yu né, na praça, ela dançando butô, gente, o que está tocando com arranjo do Ryuichi Sakamoto é a Sadoya Yunta. A canção de Sadoya é um hino Uchinanchu de resistência pela liberdade das ilhas em relação ao governo japonês. A Sadoya Yunta, Yunta, não é Uta no Nihongo, né? Porque é uma palavra, inclusive, incorporada ao Nihongo. Né? Yunta é canção em Uchinankuchi. E a Sadoya é uma mulher belíssima, né? Que um shogun, ao entrar na ilha, se apaixona por ela e resolve pedir a mão dela em casamento. O pai concorda, né? Mas aí a Sadoya diz assim, não, eu não quero. E aí o shogun oferece um kimono azul para ver se ela fica né, contentinha e tal. E ela reafirma, com kimono, sem kimono, não, eu prefiro a minha liberdade. Essa estrutura material né, da cultura Uchinanchu, das Nouro, né, as xamãs, das caçadoras de pérola, as ama, que mergulham né, para caçar as pérolas. Enfim, portanto, Yu, ela não só está dançando com os mortos no butô, outro parênteses, o butô não é japonês, o butô é uma dança universal. Né? E, portanto, nela, ela dialoga com os mortos, com as sombras, com a sua própria mãe e depois também com o Rudy. Então, tudo isso vem à tona de uma maneira belíssima, da forma como a Doris né, construiu não só a narrativa, mas essa beleza das imagens, porque né, quando está tocando a Sadoya Yunta, que é né, uma canção de resistência né, folclórica, enfim, que os japoneses, enfim, o japonês é um problema, Nihonji, né? Quando a ilha foi invadida pelos americanos, ainda tem uma base militar lá, né? Eles fizeram uma alteração na letra, né? Para virar canção turística. Então, assim, nessa alteração da letra já em Nihongo, não mais o Uchinanguchi, o imperador dá o kimono azul como presente de casamento, né? Então, conheçam Okinawa, não sei o que, aquela coisa né, de Havaí, né? Que até hoje é muito forte lá na ilha. É triste, é muito, muito ruim.
Mas nas outras ilhas, né, a cultura é muito melhor. E então ela, Yu, é essa ânima, essa Noro, xamã, né, que vai conduzir o Rudi para essa nova vida, que é quando eles vão para o Monte Fuji, Fuji-san, né? Eu não sei se vocês perceberam, o sotaque dela é completamente diferente das outras japonesas com que, né, eles falam. Né? Assim, para quem conhece um pouquinho, não percebe. E ela avisa, né? Fuji-san, very charming, né? Muito tímido. A gente não vê assim a hora que a gente quer. E essa cena final é qualquer coisa de magnífico, de sublime. Porque, de novo, ele está com a pele dela, né? O kimono e a camisola. Ele pinta com gofu, né? Essa, né, pintura branca, que é tradicionalíssimo, vem do teatro No, né? E vai em frente ao Lago Biwa. E aquela imagem, né, do Fuji espelhado na água é justamente, né, esse diálogo com os dois símbolos mais importantes aqui. A perenidade da flor da cerejeira, dos poucos momentos em que ela floresce, com a permanência do Fuji. Aquilo que é permanente, eterno, e aquilo que é efêmero. E um está relacionado ao outro. Os dois se complementam. Rudi se complementa com Yu, o velho sábio com a bailarina. Né? Então, essa possibilidade de uma última dança antes dele morrer. Né? Nessa dança com os mortos, que toda a nação indígena sabe muito bem o que significa, né? Assim como na tradição indiana também, eu acho que tem uma relação também bastante forte com essa água, com essa, né, essa fluidez do corpo na dança, que é a fluidez do rio do tempo. E somente as potências femininas deste rio do tempo é que conduzem as suas transformações. Né? Só no último diálogo, para encerrar, na tradição iorubá, Oxum, da planta macia dos pés que torna os seixos do rio arredondados com o seu dançar sobre as pedras. Aquela que é essencialmente sensual, bela, mas não se enganem, né, os rapazolas de plantão. Ela é velha. Né? A cortininha de contas e búzios na frente do rosto é justamente por conta disso. Tem um mito belíssimo de um caçador que fica encantado com ela dançando, mas como todo caçador que é metido a besta, né, bombadão assim, né, de academia, paulista e tal, né, vai lá dançar com o Oxum, né, mas vai abrir, né, a cortininha. E quando ele abre, né, a cortininha de contas e búzios, vê a face dela, que é velha, né, e aí, horrorizado, sai correndo. Né? Aí ela, enfim, continua dançando. Continua dançando. Né? O Walter Benjamin diz isso de maneira belíssima, né? Um insuspeito, né? Na área do imaginário, mas o Walter Benjamin, óbvio, né? Apaixonadérrimo pela Hannah Arendt, que por sua vez estava apaixonada pelo Heidegger, né? Mas deixando as fofocas filosóficas de lado, essas coisas ajudam a gente a entender, né? A origem das ideias, né? Não é só teórico, tem gente de carne e osso. Né? O Benjamin tem o trabalho sobre as passagens, tem um trechinho que eu acho lindo a respeito dessa velha, né? Que a gente se apaixona, né? Feito Oxum. Ele diz assim: nas rugas e nos fios de cabelo branco da minha amada, todo o tempo e todo o amor. Devia ser frase do Benjamin em qualquer clínica estética, né? Nas rugas e nos fios de cabelo branco da minha amada, né? Todo o tempo e todo o amor. Gente, né? É uma dádiva a gente envelhecer, mas
é preciso envelhecer com ânima, com a alma, sem perder a alma, né? Conversando com a Renata Meirelles, né? Tinha um pessoal entrevistando lá numa aldeia, não me lembro qual aldeia agora, mas assim, falando aquelas coisas de pobreza, de miséria e tal. A repórter chega para o menino e diz assim, mas aqui nesse lugar, né? O que você gostaria de ser quando crescer, né? Ele, sem piscar, né, responde, eu queria ser velho. É uma dádiva. Mas é preciso envelhecer com a vida, né? Com a ânima. Eu fico assim com um outro mantra na cabeça, que é do Drummond, em A Procura da Poesia, né? Trouxeste a chave, né? Então eu sempre me preocupo não com uma chave explicativa, né, estrutural, não é nada disso. São, né, intuições, fruições e provocações para a gente, né, ter uma relação aestética, né? De aestheses, de sentir junto, né? A obra, né? Então, por isso que essa chave, né, ela é interessantíssima, né? Porque ela é múltipla e as portas são múltiplas também, né? A gente tem algumas aí, mas eu prefiro ela como efeito de percussão, assim, fica bonito, né? Tem um sonzinho de rio bonito. O tempo, né? Mas muito obrigado, porque quando eu assisti esse filme, acho que foi na mostra. Não foi esse que foi na mostra. Minto. Foi a Bruna que me deu cópia dele. E assim, eu assisti umas, sei lá, 3, 4 vezes seguidas, assim, porque eu não queria parar de assistir e também não parava de chorar, né? Uso muito nos meus cursos, né? Alguns fragmentos, mas eu também sempre choro, né? Porque eu acho que é importante, sabe? A gente só chora quando a alma transborda, né? E embora estejamos num centro urbano, patriarcal, machista, latifundiário, né? Chorar faz bem, né? Faz bem. Por isso que eu gosto muito da Teresita quando ela diz assim, chora, né? Quando ela fala para as crianças, chora, aqui você pode chorar, chora. A criança para, né? Em casa não deixa, né? A criança atrapalha e tal quando chora. Não, eu acho importantíssimo dar vazão, né? Para a alma que transborda. Por isso que eu uso o lenço de pano ainda. Eu acho que as lágrimas são sagradas demais para você jogar fora no papel descartável, né? Uma aluna me falou isso. Só quem respeita muito lágrima usa lenço de pano ainda. Mas é assim, né? O tempo, desculpa. Eu faria uma distinção, né? A princípio grega, enfim, mas a gente tem outras concepções das comunidades tradicionais, das várias comunidades tradicionais em relação ao tempo, né? Mas, para ficar um pouco no grego, que é um pouco mais conhecido, havia, né, uma profecia de que um dos filhos de Saturno, né, de Cronos, assumiria o seu lugar.
Então, o que ele faz? Né? Ele come os filhos à medida que eles nascem, né? E vai devorando todo mundo. Né? Porque no mundo grego, racional é isso, é como se o tempo cronológico ele devorasse. Ele é sempre ameaçador, né? Porque ele vai engolindo o tempo. Né? No entanto, né, por vários subterfúgios, com um fármaco de vômito, né, Zeus acaba saindo e tal, e Zeus, sem hesitar, né, sendo aconselhado pela mãe e, né, ao lado de Metis, pega a foice e corta, né, o falo e os testículos de Cronos. E aí toma o lugar do pai finalmente. Só que isso cai lá de cima do Olimpo, que é longe, né? Cai no mar. E aí o mar, o oceano, né, o rio, o oceano, ele é fecundado. E aí nasce ela, Afrodite. Né? O amor nasce daí, né? De um assassinato. Mas é interessante porque é somente o rompimento com dessa relação de autoridade é que a gente consegue uma transformação, ser aquilo que você é. Né? Só que o próprio Zeus fica com medo de que aconteça a mesma coisa com ele, né? Quando, né, Metis diz, né, que assim como ele fez com o pai, isso poderia acontecer com ele. E como Metis, né, é a prudência, né, ele, de maneira imprudente, resolve então comê-la. E aí engole Metis, né, como se isso fosse resolver né, a situação. Mas, nesse jeito, ele acaba se autofecundando e fica com uma tremenda dor de cabeça quando, né, naquele tempo não tinha Doril, não tinha, né, nenhum analgésico. Ele pede para Hefaisto, o ferreiro, né, golpear a cabeça dele para ver se melhorava a dor de cabeça. A cabeça abre, né, e aí salta lá de dentro Palas Atena. Bela. Sim, indescritível, né? Com elmo, lança, né? A deusa das oliveiras, enfim, guerreira, mas sem derramar sangue, né? Porque nessa linhagem, né, Geia, Metis e Afrodite e Palas Atena. Quando, na verdade, tudo isso faz parte de uma potência feminina, uma ânima, né, só. É que os gregos, né, têm que dividir as coisas para tentar entender. Então, esse tempo cronológico sempre falta. Né? É sempre uma vivência daquilo que se esvai. Né? Ao passo que, nas comunidades tradicionais, a concepção de tempo é muito mais próxima do kairos, o tempo oportuno, né? Que é um serzinho alado, né, careca, né, falta cabelo, e que nos presenteia com as coisas mais surpreendentes, né? Kairos é esse tempo oportuno, o tempo quando ele está, eu diria, condensado. É passado, presente e o devir, tudo junto. Né? Assim como nos quechuas, né? O passado está sempre aqui na minha frente. É o termo que se utiliza para olhos. Então, o passado está sempre aqui comigo, é o que me ajuda a entender o mundo. O devir, porque futuro é uma palavra iluminista, né? Não existe nas outras línguas. O devir, aquilo que virá, é kalpa em quechua, que é as costas. Está aqui atrás. Por que está atrás? Porque eu não sei, eu não enxergo, eu não vejo, e portanto eu não me importo com ele. Ele vai vir. O mais importante é akapacha, o tempo presente. E nesse tempo presente, o meu passado me orienta. E o devir, quando for o momento oportuno, virá. Eles são presenteístas, nihilistas? Não. Eles só seguiam para uma coisinha bem básica. O que temos para hoje? Sobrevivência. E a sobrevivência não é só a comida ou o trabalho, é a vida. Aliás, trabalho para as comunidades tradicionais é sempre brincadeira. A gente é que tornou ela um tripalium, né? Um instrumento de tortura. Porque a gente vende mão de obra. Vender mão de obra não é trabalho. Gente, desculpa, né? Mas vender, né, força mão de obra não é trabalho. Isso é exploração, né? Mas enfim, a gente entra em outro. Então, esse fluir do tempo, a gente vai chegando, quando você abandona, de uma certa maneira, ou suspende o tempo cronológico, o tempo que devora, que se esvai, e se aproxima mais de Kairos, do tempo oportuno, a gente vai entrando, né,
naquilo que Mircea Eliade, mitólogo romeno, dizia do ilude tempus, que é o tempo do mito. É o aqui e agora. Então, tudo que nós temos de arqueomemória humana nos acompanha, mas ela só se realiza no aqui e agora. Hic e nunc. Aqui e agora. Acapatia, aqui e agora. Né? Por isso que tem muito universitário que fica pé da vida com as comunidades indígenas, né? Porque assim, você marca uma reunião para as 4 horas, eles vão chegar lá por volta das 7 ou 8. É que eles são desrespeitosos? Não, é o tempo oportuno. Por que você tem pressa? Sabe por que a gente tem pressa? Inclusive para fazer votação, né? Nesse assembleísmo besta que chamam de democracia, né? Corta as falas, não sei o quê. Não, agora não dá mais tempo, né? Não tem mais tese, não tem mais fala, vamos votar, né? Porque não tem mais tempo. Sabe por que isso é tão frequente? Porque a gente incorporou na alma, e isso é horrível, né? O princípio básico do capitalismo. Tempo é dinheiro. Tudo tem que ser produtivo. E aí eu me pergunto sempre, por que fazer rápido? Por que fazer? Por isso que eu adoro o meu café da manhã, que geralmente dura 2 horas. De preparar o café, preparar a comida dos passarinhos, né? Fruta e tal, das saracuras, dos mutuns, dos canarinhos, né? Porque eles todos ficam soltos lá. E aí então eu sento para tomar o café, né? A casa, como diz meu filho, é uma casa de... Perdão. É casa de gnomo, né? Então está no meio das plantas, né? É tijolo, é barro, madeira e vidro, só, né? E muito pouco a parede. Basicamente não tem parede dentro de casa e muito vidro porque a gente tem assim uma relação direta com a natureza. Então a gente toma café olhando junto com os passarinhos, né? Aí eu fico me perguntando, 2 horas para tomar café? Sim. Qual o problema? Eu, pelo menos, eu sei a hora que eu tenho que trabalhar, né? Porque eu trabalho no momento oportuno também. Às vezes, para escrever um texto, eu fico 1 mês, assim, digerindo aqui na alma. Num determinado momento, a gente vomita, né? Aí, sai. Por quê? Para mim, o tempo não é dinheiro. O tempo é algo extremamente sagrado. E quando a gente começa a respeitar o tempo, eu acho que a vida começa a ficar sagrada. E aí eu lembro do Mia Couto, né? Quando o mundo se torna um templo, a vida se transforma em reza. E ele não é carola nem católico, né? Africano, por favor. Né? Mas eu acho que essa coisa é fundamental, né? A gente um pouco, porque a gente fica preso nesse modelo, né, ocidental, patriarcal, urbano, do shopping, do cartão de crédito, de vender a mão de obra, blá, e aí, enfim, né, óbvio, não vai dar tempo para nada. E aí como é que eu mudo? Simples, mude. Ah, é difícil. Sim, óbvio, é difícil. O que você quer que seja fácil? Né? Mas a gente precisa tomar decisões que são para a vida, né? Caso contrário, a gente vai ficar sempre sequestrado por essas coisas de fora, e aí a hora que a gente vai despertar, bom, aí já foi. Uma coisa horrível, eu já estou me estendendo, perdão. Uma coisa horrível, né, dentro da Polícia Militar, que curiosamente, eu fui bombeiro durante 7 anos, né? De 87 até 94. E a gente costumava dizer que o bombeiro, né, não é PM, né, é uma outra coisa, é outra vida, é outra formação e tal, mas a corporação, a Polícia Militar, nunca né, abriu mão dos bombeiros. Em quase todo lugar do mundo, o bombeiro é civil, né, mas aqui tem esses problemas. E aí teve uma pesquisa que, curiosamente, quando o Eduardo Assunção, que era do bombeiro, assumiu o comando da PM,
fez aqui com o pessoal da FEFELESH, da Sociologia. Imaginem, né? Tinha que ser bombeiro, né, para pensar um pouco diferente. Né? A PM fazendo uma pesquisa junto com o pessoal da Sociologia na FEFELESH, né, sobre a formação e a vida dentro da corporação. E aí ele divulgou os resultados e aí sintetizou na seguinte frase. Você fica 30 anos de serviço, né, e se aposenta. E ele diz assim, com resultado nessas pesquisas, a idade média de vida depois da aposentadoria é de 2 anos. Depois da aposentadoria. As principais causas de morte: coração, cirrose, por conta do alcoolismo, né? E depressão. Então ele dizia assim, a gente pega as pessoas, né? Do povo, enfim, da sociedade, forma, fica 30 anos e devolve farrapos. Devolve farrapos. Né? É uma pena que, enfim, isso já faz bastante tempo e o próprio Assunção faleceu, né, 1 ano depois. E aí o comando da PM voltou, né, endireitou de vez, aí ficou horrível, esse diálogo hoje já não existe mais. Mas eu acho algo extremamente importante, né? Porque não é só no caso do bombeiro ou desse tipo de atitude. As pessoas ficam vendendo a mão de obra o resto da vida, e aí quando atinge a tal da aposentadoria, né, vai durar mais 2 anos, 3, porque não sabe mais o que fazer. Então, assim, não espera 30 anos, né? Faça aquilo que você gosta de fazer. Para de vender a sua mão de obra. É isso que alimenta o sistema. O próprio Marcuse já dizia isso nos anos 60. Você quer acabar com, né, o sistema, com o capitalismo? Trabalhe com prazer. Não necessariamente indústria pornográfica, né? Mas, enfim, você tem que trabalhar naquilo que te realiza como pessoa e não vender a mão de obra. São coisas completamente distintas, né? É assim que o sistema, né, se infiltra e fagocita a gente. Para mim isso é filme de terror, distopia. Então assim, né, vampirismo, né? Então assim, né, acho melhor não perder tanto tempo, né, da vida e ver se encontra uma ânima dançando butô em algum lugar, né, para dar uma... E vice-versa, tá? Porque, né, a velha sábia também encontra um bailarino, né? Não é só uma questão de gênero, não, pelo amor de Deus, né? Tem outras várias, né, narrativas que vão nesse sentido, mas desse encontro. Então, a primeira coisa para que isso aconteça é prestar atenção aonde você anda, né? Então, assim, deixa de olhar anúncio, internet, celular, né? E olha para as pessoas, olha o que está acontecendo em volta. Né? Se você acha que aquilo é ruim, é feio, né, é deprimente, eu acho São Paulo deprimente. Né? Vai procurar outro lugar. Né? Passear. O pessoal diz, né, as críticas, não, você é muito romântico. Né? Aí no mundo acadêmico você tem que responder de maneira adequada, né? Não sou romântico. Je suis très romantique. Porque você tem que responder em francês, porque aí dá um status melhor, né? Enfim, je suis très romantique. Se a gente entender esse romantismo como um humanismo não mais antropocêntrico, mas um humanismo biocêntrico. A gente precisa descer do pedestal, né? E se reconhecer como parte da natureza e não mais dono dela, e muito menos tentar, né, fazer as merdas que a gente anda fazendo já há alguns anos. Na história, na vida do planeta, se a gente for comparar isso com um relógio, né, nós aparecemos na vida do planeta às 23 horas e 58 minutos. Nos 2 últimos minutos. Então, meus caros, né, a gente não é, né, suprassumo de nada. Nada na vida.
Então é melhor fazer alguma coisa boa dela, né? Enquanto você tiver ela, tá bom? Obrigado.